E aí, pessoal, todos bem? Como é que tem passado? Muito bem-vindos à nossa iluminação diária. É com muito prazer que hoje eu faço mais um dia com vocês para que a gente possa fazer uma iluminação diária muito aconchegante e com muito amor para você. Eu vou estar recebendo aqui a minha amiga, a Lila, e nós vamos estar falando sobre a iluminação diária, sobre a prática da fé. E eu convido a vocês a estarem aqui comigo, tá? Sobre a nossa live. É muito legal vocês estarem apertando aqui esse coraçãozinho, porque o Instagram entende que essa live é relevante e ele começa a disparar esse convite para geral. É bem importante para nós. E também nós temos aqui esse aviãozinho que você também pode mandar diretamente para um amigo que se interessa por essa filosofia do budismo. Então, bora aí clicar aqui nesse aviãozinho, clica aqui também, gente, nesse coraçãozinho que vai fazer tudo as pessoas serem relevantes aí, tá bom? A nossa live. Vou estar convidando aqui a nossa querida Lila aqui na nossa sala, já está online e já vai começar a falar sobre prática da fé. O que seria essa prática da fé? Ei, minha querida, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí? Tá me Tudo ouvindo bem? jóia? Tá me ouvindo? Super bem. E você, Tá, me ouve bem? também. Escuto bem. Ótimo. Porque o vizinho hoje resolveu colocar baile funk. E aí, o que que acontece? Tá mó barulheira. Tá dando pra ouvir o funk dele? Ou tá mais Não, tranquilo? não, tá pra ouvir Ah, então nada, tá ótimo. perfeito. Não, e eu também, eu moro num lugar também mega agitado e de Uhum. trânsito. Então eu tô trancada com a janela fechada, porque o cachorro e o gato também estão aqui fora tentando entrar. Então, É assim, sempre assim, né? se ouvir um latido por aí, vocês, né, fiquem à vontade para ignorar. Por favor, ignore, né, Lila? Ignorem os latidos, gente. Então, gente, olha, como toda vez que eu inicio, Lila, eu lembro as pessoas sobre o nosso coraçãozinho que a gente tem aqui, porque o Instagram lembra, sabe que essa live é importante, é relevante. Então, quanto mais coraçãozinho vocês ficarem clicando aqui, mais o Instagram ele espalha para geral. Então, convida você, isso, obrigado, aperta bastante esse coraçãozinho aí, para É, que a gente galera. possa ser visto, porque vai ser para geral, né? Essa Aham. oportunidade de a gente estar falando sobre uma prática da fé, né? Então é interessante. E também nós temos aqui esse aviãozinho que você pode estar mandando para os seus amigos diretamente para eles receberem esse convite, tá bom? Show. Bom, minha amiga Lila, seja muito bem-vinda à nossa iluminação diária. Hoje nós vamos estar falando sobre prática da fé, não é mesmo? Show. Vamos lá. O Que que eu ótimo. puder aí incrementar, Legal, tamo obrigado, minha junto. amiga. Não, você vai agregar muito valor. Agora me conta uma coisa, aqui em Manhuaçu, Minas, está fazendo muito frio. Como é que tá aí no Rio? Então, aqui também já começou a baixar a temperatura. Nossa, que Já tá alívio. bem mais fresquinho. É. Até fez um solzinho, né? Quentinho, mas já tá bem mais fresco. Bem Ai, que bom. mais. Pois é, nesse isolamento, nessa questão que está todo mundo em casa, não sei se você ficou sabendo, mas a Terra já resfriou 2 graus. Olha que interessante. Eu vi que também já diminuiu muito a emissão, né, de gás carbônico na atmosfera, né? Bastante. Isso, exatamente. Muito E é por bom. isso que deu essa refrescada, né? Pô, se você for parar para É, pensar, a gente está no meados de abril, não era para estar tão frio assim, né? Sei lá, em é. comparação aos outros tempos. Eu também acho. Eu tô achando que esfriou muito rápido. Pois é, que bom. Vamos aí, Que lados bom, positivos da quarentena. é verdade. Eu nunca sei para onde eu olho, se eu olho para a câmera ou se eu olho para baixo, meio confuso. Eu tô me adaptando. Primeira vez que eu faço isso, né? Então, Então vou te contar um segredo. Quando a gente faz a live, gente, vocês aí que vão fazer live, eu descobri isso fazendo um curso que a gente olha. Na verdade, não foi um curso, foi um grande amigo, Cris. Ele é mágico e aí ele está acostumado a fazer lives. E ele falou: sempre olhe para a câmera, que aí vai aparecer que você ah, está olhando para a pessoa que você está fazendo a live. Então a gente tá, sempre olha, para a porque câmera. quando eu olho para você, ó, aí eu tô olhando É, para baixo, eu entendeu? também. Então É.
Olha para a Tá. câmera, que aí você fica com um olhar pleno para as pessoas. Beleza, tá bom. Vamos fazer essa tentativa aí. Isso aí, isso aí. Bom, gente, prática da fé, né? A gente dialogamos muito sobre esse tema e a gente precisa entender o que que é fé, né? Porque fé é uma palavra assim que em vários tipos de crenças, religiões, cultura, fé significa alguma coisa. Quando a gente vai colocar isso dentro do dicionário, né, do dicionário do português, ele tem várias descrições, mas uma que é bem importante que eu quero grifar aqui para vocês é o seguinte: fé é aquilo que você acredita, vamos falar assim no termo usual, que você acredita piamente naquilo que você está falando. E assim eu quero introduzir esse início da nossa live falando sobre prática da fé. Lila, o que você me diz? Olha, até achei interessante você escolher esse tema, né? Porque a gente não escuta muito hoje em dia o pessoal falando muito de fé, né? Você liga o jornal, é desgraça, até às vezes passa algumas notícias um pouquinho mais amenas, mas no geral a gente anda muito para baixo, né? Diante de toda a situação, né? Então, a fé é o motor mesmo, né? É o que faz a gente levantar todo dia, né? A fé, a esperança, né? Realmente são coisas muito essenciais, né? Para a nossa vida, né? Sim, Então, principalmente a fé na gente mesmo, né? Acreditar na gente mesmo. Acho que esse é o primeiro passo, de uma vida plena, né? Então, porque sim, se a gente duvida da gente o tempo inteiro e não tem fé, não acredita, né, não crê que a gente tem realmente potencial para mudar as coisas e para ser melhor um ser humano melhor todo dia, né? Eu acho que realmente sim, a gente não se desenvolve. Então, a fé realmente todo tipo de fé, né? Não estou limitando aqui a uma fé em uma crença particular, mas sim, acho que você acreditar em algo, né, que vai além de você apenas, né, também é muito importante, né? Acreditar num bem maior, num sim, objetivo comum, né? Não é aquela sim, fé egoísta que, não, só olho para mim, só penso em mim, só acredito em mim e os outros não. Na verdade, sim, também você tem que acreditar em você, mas obviamente você precisa ter fé nas outras pessoas, né? Acreditar nas outras pessoas, acreditar no ser humano, né? Em fazer o bem para as pessoas, né? Acreditar que o mundo pode ser diferente. Então, eu acho que a fé realmente é um conceito muito heterogêneo e que não dá muito para resumir em tão poucas palavras ou numa live curta, né? E é uma coisa muito pessoal também, né? Muito relativa. Acho que cada um sente um pouquinho diferente, né, com relação a isso. sim. Mas, enfim, acho que para mim se resumiria um pouco Que nesse legal. sentido. Que legal, porque quando a gente para falar em fé, a gente fala assim, bom, o que que seria fé? Fé é quando você fala, eu tenho fé. Tá, você tem fé em quê ou em quem? Né? Porque quando a gente fala, quando no português, né, quando a gente fala, eu tenho fé, a gente sempre coloca assim, tá, fé em quê? Então, quando a gente para pensar nessa pergunta, o que que você, por exemplo, Lila, pensaria? Você me fala, eu tenho fé. Aí eu te pergunto, você tem fé em quê? Eu não sei se é por causa da minha filosofia, né, budista e tudo, mas para mim resume em uma coisa assim muito interessante que eu estava lendo esses dias e também lendo para falar aqui, né, para vocês. Mas eu acho que para mim significa muito como se fosse um treinamento físico. Todo dia eu preciso fortalecer a minha fé, né? No geral, a minha fé como ser humano, a minha fé nas outras pessoas, enfim, esse sentimento, né? Todo dia eu preciso fortalecer isso para estar preparada para enfrentar as dificuldades que vão surgindo na vida, né? O dia a dia, né?
Então, eu acho que afeta muito na vida diária mesmo, né? Acho que a vida do dia a dia faz com que você ou fortaleça a sua fé, né? Ou não. Então, você Sim, precisa ter uma prática diária de se lembrar do seu potencial, se lembrar de que, né, as coisas podem ser diferentes, né? Então, eu acho que é igual um treinamento realmente de artes marciais ou, né, aquela coisa. Você não fica forte do dia para a noite. Você precisa de um sim, treinamento diário, né? Então, acho que tem que ter muita disciplina também, né, para criar sim, uma rotina, né, diária, né, espiritualizada também, né? Acredito muito nessa questão do espiritual, que tem que ser fortalecido, né? Então, para mim, é muito isso, né? que legal. Por Você aí. ter essa prática de todos os dias você está afinando a sua fé, seria isso? Exatamente. Para mim Legal. seria isso, se renovar, né? Renovar a cada dia, renovar um pouco mais, né? Porque a gente no dia a dia vai sugando um pouco a nossa energia, né? Então a gente precisa de alguma coisa para se renovar, né? Seja um passeio pela natureza, né? Para ver um pouco a energia da natureza, né? As pessoas que são mais espiritualizadas por esse lado de energia, seja indo numa igreja, que se é o que a pessoa faz bem a ela, né? Para se renovar, né? Para conseguir ter esse fortalecimento, né? Afinar, que nem você falou, né? Ter essa sintonia. Eu acho Sim, que isso é muito importante, porque a gente não vive sozinho, né? sim, Então a gente claro. realmente precisa se energizar, né? Seja num evento de música que a gente gosta, com os amigos, isso tudo proporciona também um pouco mais, né? Fortalece um pouco mais a nossa fé na vida, né? Como um todo. Sim, Para perfeito, mim seria perfeito. mais ou menos por aí. Quando eu penso quando a gente fala sobre fé, né? Cada religião, né, ele tem uma definição de fé diferente. Quando, por exemplo, aqui na minha casa, né, minha mãe, minha família é toda cristã e eu sou budista. Bom, quando a gente fala sobre a fé, né, no cristianismo é muito fé em Deus, né, em Jesus e Maria, sobre essas figuras celestiais que as pessoas têm, né? Fé neles que eles acreditam. Mas é uma linha tão tênue para mim que quando a gente pensa em fé, né, eu já gosto de ir um pouco mais além nessa questão de fé, porque além de eu acreditar nesses seres celestiais, e se eu começar a acreditar em mim? E se eu começar a colocar dentro dessas questões, além dessa fé, né, que as pessoas têm, e que não é essa discussão, mas e se eu começar a acreditar naquilo que eu também tenho, como meu real potencial? Que é essa proposta que a gente que vem querendo falar hoje, né, Lila? Da gente ter a nossa prática da fé diante de você. Então, por isso que a gente está começando a falar aqui sobre essas questões de fé, o que, que seria, para a gente começar a entender que a gente tem dois tipos de fé. E o que a gente vai tratar hoje, que a gente vai estar conversando aqui, é a fé em nós. Então, essa fé em algo que é né, algum ser celestial, entidade, como a gente tem também as pessoas do candomblé, né, que tem entidades e tudo. Então, não é essa fé que a gente vai falar. A gente está querendo dizer a fé em nós, do seu real potencial, não é isso, Lila? Isso. Então, É, por favor. não, não, pode falar, pode falar. E aí Perdão. é o que a gente tem. Não, que isso. Quando a gente tem essa questão da prática da fé, quando você começa a colocar a sua real intenção, quando você começa a colocar tudo que você tem de mais precioso para fora e você acredita nessa preciosidade, é aí que mora a chave do negócio. Porque não adianta a gente ter o nosso despertar, né, despertar o seu verdadeiro eu, sem você ter a chance de acreditar em você mesmo. E aí mora uma chave, né, Lila? O que você acha? Não, eu acho que faz total sentido, né? Porque, sinceramente, se a gente não acredita
E não é um acreditar, tipo, fraco, frágil, né? É não ter dúvida nenhuma, né? Não, porque acho que ter fé é ausência de dúvida, né? Sem menor dúvida para mim também. Isso é uma máxima, né? Então, você realmente acreditar que você tem dentro de si, né, a força suficiente, né, a coragem suficiente para enfrentar qualquer coisa que apareça, né, e não só dificuldades homéricas, mas às vezes tem gente que tem dificuldade de sair da cama, que está passando por uma depressão clínica, né, ou né, alguma coisa, não uma dificuldade que eu digo de que nem aquela menina que caiu a ginástica, né? E ficou totalmente, realmente ela está passando por uma situação, né, por uma ginasta, está Sim. totalmente paralisada. Olha a O fé que corpo ela não ativo, precisa. né? Exato. Exatamente. Olha a fé que ela não precisa ter nela para continuar vivendo nessa situação, né? Sim, Então, e eu nem estou dizendo, e eu acho que esse caso, né, eu estou indo para um extremo, né? Mas eu acho que as pequenas coisas do dia a dia também são importantes a gente ter fé para vencer, né, nas coisas. Então, assim, sim, eu acho que isso, ter essa crença no nosso poder, né, inerente que está aqui, a gente só precisa botar para fora, né? Isso faz com que a gente crie uma condição de vida assim realmente absurda, sim, inimaginável, sabe? sim, E a gente precisa sim, ter muita coragem para botar isso para fora, né? Porque às vezes a sim, gente precisa ultrapassar questões, né, que já estão muito enraizadas, né? E a gente vê que isso está fazendo mal e não sabe como mudar. E aí a gente esquece que a gente pode, com uma simples atitude, uma mudança de hábito, a gente pode transformar e a gente não acredita, né? sim, Porque a gente está sim, cego, né? Então, sim. eu acho que é por aí, entendeu? Perfeito o que você está dizendo, cara, perfeito, porque em um certo momento da sua vida, naquele momento ali, sua vida muda. E muda Uhum, só por um simples fato de você determinar o seguinte: eu acredito em mim. Eu acredito que eu posso, tananã. Eu acredito que eu consigo. E essa convicção, ela não vem do nada, ela vem de dentro. uhum, É claro que no início, quando a gente está começando a despertar o nosso verdadeiro eu, vem essa dificuldade dessa crença, dessa fé. Mas quando você tem uma fé afiada, que você está ali diariamente, como a Lila disse que ela faz, você já está ali, você já se percebe caindo. E aí, deve acontecer isso com você também, né, Lila? Quando você está caindo, você fala: caraca, peraí. com Não, 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 certeza. peraí. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar o meu foco. Aí você sintoniza, aí você entra na sintonia da sua verdadeira fé, do seu verdadeiro eu. Não é isso? Exatamente. Não, e é muito comum a gente duvidar da gente mesmo, né? Acho que Pois é. no mundo que a gente vive, então, é super comum, né? Porque a gente abre um Instagram, já começa, né? A enxurrada de informação, e aí a gente fica naquela coisa, naquela agonia, na ansiedade, e isso tudo Sim, vai gerando dúvida, será que eu estou no caminho certo, na profissão certa, porque fulano ganha mais, porque esse crano está mais feliz, porque não sei o quê. Isso tudo, de fato, vai abalando, né, a nossa fé sim, na gente mesmo, né, a sim, princípio. sim, Então assim, realmente eu acho que para poder fortalecer isso não é uma coisa do dia para a noite também, né? Não é sim, assim, sim. agora eu tenho Não, fé, pronto, agora eu acredito em mim e blá, blá, blá. Eu acho que não é por aí, né? É uma coisa que tem que ser exercitada diariamente, porque a gente vai diariamente. enfrentar obstáculo diariamente, né? Sim, é Então, exatamente. Exatamente. Então, quando ontem, Lila, eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei ontem com você, mas ontem eu estava na rua e aí de repente eu estava de moto, de repente um carro vem e me atropela. E aí na hora que acontece isso, a moto, eu percebi essa situação antes do carro vir, então eu tive essa percepção. Simplesmente eu fiz igual
um super-homem. Assim, eu pulei da moto e já estava fora dela e nada me aconteceu. Bom, o que eu quero dizer com esse caso? Em cada circunstância da nossa vida, em cada segundo, tudo pode mudar. Nessa mudança, como está a sua fé em você? Porque pode ser a mudança a partir de mim, da minha fé que eu digo e decido que eu vou melhorar, ou então pode ser também aquela fé de você falar assim, cara, eu consigo me superar em qualquer coisa, que quando vem algum incidente ou acidente que possa acontecer, você tem a fé em você que você consegue ultrapassar isso. Isso é tão afiado, isso é tão sutil no nosso dia a dia, porque eu não estou querendo dizer aqui que fé nos faz livrar de acidentes. Mas eu quero dizer que, Quem né? dera. Pô, quem Pois é. dera. Mas a questão é, se você tem tanta fé em você, se você tem tanta convicção que você consegue, que você tem um projeto e você está ali firme naquele projeto, é muito difícil algo te tirar daquele projeto. Se vem alguma coisa ali para tentar te tirar, você sai, você consegue desvencilhar daquilo. Então, eu não poderia ficar medicado, eu não poderia ficar ser atropelado, porque eu tenho minha live para fazer diariamente. Eu tenho que aquecer o coração de todos vocês. Mas é nessa fé que a gente precisa adquirir e construir dentro da gente também. Né? Não estou querendo dizer as outras, mas eu estou querendo construir e incentivar a todos vocês que estão aqui nos assistindo fazer essa construção dessa fé em você. Né, Lila? Exatamente. É o essencial, né? Realmente. Sim. E eu até fiz umas anotações aqui, né, assim, né, do que a gente iria, né, tocar e tudo, e eu vi uma parte falando muito do eu, né, que nem você mencionou agora, do eu, né, de fortalecer o eu. O que seria Sim. esse eu, né? O eu maior, né, vamos dizer, né, não aquele... O egóico, né? Não o eu egoísta, né? Mas o eu ser humano melhor, mais forte, né? Maior. Sim. Porque que vai além dos meus problemas ou das minhas dificuldades, né? Sim. É pensar num eu que tá olhando para o mundo, né? Tá olhando para os outros. E a gente só pode fazer isso e ajudar os outros e estar aberto, disponível para as outras pessoas quando a gente está se sentindo forte, né? Fortalecido. Então a fé ajuda muito nisso também. Na construção dessa personalidade mais forte, dessa pessoa mais convicta, mais determinada, como você falou, né? E aí Perfeito. eu posso impulsionar para começar a ajudar as outras pessoas, né? Sim. Então, que é uma das coisas principais que, né, eu, por ser budista, né, nós, por sermos budistas, a gente tem esse objetivo muito maior do que a gente, né? É um objetivo realmente de paz mundial, de felicidade de todas as pessoas. Então, assim, cara, como é que eu vou ajudar aquele cara a ser feliz se eu tô totalmente inválida e sem acreditar em nada e, né, desmotivada? Então, a prática da fé, né, que é essa prática diária que a gente estava falando, leva a isso, né, a esse fortalecimento do eu maior em prol do bem para as outras pessoas, né, de fazer o bem para as outras pessoas, né. Sim. Que é exatamente Perfeito. a metáfora que eu estava falando da atividade física, né, que realmente não é uma coisa que é pontual, é uma coisa que é sempre aquele treinamento para o resto da vida, né. Sim, sim. Perfeito. Uma bailarina, conversei com ela e ela disse o seguinte, que um dia que ela deixa de ensaiar, ela precisa estar repondo esse dia por 30 dias. Então, imagina nós, seres humanos, que estamos... Porque essa é o desafio nosso de ser humano e puxar um pouquinho a sardinha do budismo que a gente segue, que é esse budismo que a gente enfrenta na intuição de... Bom, a gente enfrenta o nosso dia a dia para fazer a nossa revolução humana. Resumindo, é isso. A Lila caiu, gente. A Lila caiu. Espera aí que ela já vai voltar.
Mas, continuando aqui para vocês, essa fé, enquanto ela não volta. Ah, voltou. Só ela voltar. Isso, já está chegando. Então, Kai, machucou? Não, não sei o que que houve aqui. É Agradeceu a porque eu minha falei que. participação e aí me Olha que desligou. absurdo! Instagram não vale, hein? Eu já Abusado. tô aqui no meio do negócio. Ai, Que coisa gente. maluca. É, Sei pois lá. é. Voltei. Vambora, vambora. Vambora. Mas essa fé, a nossa revolução humana é essa, né? A fé que a gente pratica diariamente o desafio é a gente, no meio desse caos do nosso dia a dia, a gente continuar firme no nosso propósito. Então, esse é o nosso desafio. Então, é um pouco mais puxado, vamos dizer assim, né? A gente se desafiar diariamente e ser interrompido pelas circunstâncias de fora. Bom, então, quando a gente está nesse intuito de afiar a nossa fé, o quanto a gente precisa de fazer diariamente essa prática de afiação, porque você está tendo influências externas. Toda hora chega algo de cima, de baixo, do lado e para o outro, e aí você fica louco, porque você não sabe como agir. Né, Leila? Você enfrenta esses desafios também? Direto. Várias vezes. Normal. Né? Bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo ao mundo. Não, Porque... mas é legal. Por favor. O legal é que assim, a nossa filosofia budista, né, que guia assim, a nossa vida, né, já há um tempo, faz com que a gente tenha um outro olhar, né? Quando você está fortalecido, quando você está com a sua prática em dia, né? Você começa a ver as coisas não como problemas ou dificuldades, você começa a ver como desafios, oportunidades, missão, enfim, o nome que você quiser chamar. Mas você muda a perspectiva. Eu acho que esse lado, né, da fé na gente também faz muito esse movimento de começar a ter um outro olhar para mim e um outro olhar para o próximo, né? Uma mudança de perspectiva, de visão. Então realmente, a prática da fé auxilia muito a gente nessa questão, né, de realmente chegar diante de uma situação que nem outro dia eu estava lendo que a Malu, que é uma amiga nossa, né, postou lá, acabou sendo uma brincadeira, mas que ela tinha deixado cair R$ 20 no chão. Ah, sim. E uma moça pegou o dinheiro, embolsou e falou: o que está no chão é de quem encontra, né? E aí a reação da pessoa fica em choque, né? Tem situações que acontecem com a gente que a gente fica em choque, paralisado, né? Não tem muita reação. Exato. Mas aí a fé vem muito nisso, né? Se eu tô bem comigo, se eu tô... Cara, às vezes ela tá precisando daqueles R$ 20. Entendeu? Ou então chegar, tentar conversar, ou falar com o gerente do supermercado, enfim. Você vai começando a criar, você vai vendo várias outras hipóteses na sua mente, né? Várias situações que você desenha que são possíveis, e não mais aquela tendência básica que a gente tem, né? Daquele hábito que a gente sempre... de chegar a xingar e sei lá... Né, fazer alguma loucura. E correr atrás. Correr atrás, pegar a sacola da mulher e levar a sacola pra casa. Porque a história, gente, não sei se vocês viram, que tá sendo uma piada, né, viralizada na internet, porque ela acha esse dinheiro e a pessoa fala pra quem perdeu: olha, esse R$ 20 quem acha no chão é de quem achar. Então a pessoa vai embora. E aí essa pessoa que sofreu isso vai atrás dela, chega no estacionamento e vê as bolsas dela no chão para ela colocar no porta-malas. Aí o que ela fala? Olha, tudo que a gente vê no chão é nosso. Aí ela pega a sacola e sai correndo. E aí ela fala: estou aqui escrevendo para vocês porque na sacola tinha frango, carne, vinho, só coisa boa, né? Coisa aí, boa. Quem tá lendo fica assim: caraca, como é que ela teve coragem de fazer isso? Nossa! Aí no fim ela diz, né? Não, isso é só uma piada e tal, eu não fiz isso. Mas, bom, essa questão dessa afinação da fé
é você simplesmente realçar o seu verdadeiro eu e você ter a coragem de fazer tudo o que você precisar. Hoje eu estava conversando, nem sei se ele está aqui online com a gente, mas eu estava conversando com um grande amigo e ele estava falando o seguinte, ele é DJ e ele falando que ele estava se desafiando a fazer uma, é, uma live, né, dele tocando. E aí, na hora que ele estava lá tocando, aí, quando ele marcou a live, aí ele começou a pensar, por que que eu marquei isso? Eu não deveria ter feito isso. Ai, alguém vai me ridicularizar, alguém vai fazer isso. E aí, com a minha postagem que eu coloquei lá, né, falando sobre o medo, você largar a mão, né, do balão do medo e você ser mais feliz, acreditar em você, colocar essa fé em você mesmo. E aí, quando ele leu aquela postagem, ele falou: caraca, é verdade. Aí ele teve mais coragem para dar continuidade ao projeto dele, de fazer lives tocando. E foi um sucesso a live dele. Ele teve mais de 90 pessoas assistindo ele na live. Olha que legal. E todas as pessoas do Brasil. Então, ele acreditou nele. O fracasso do pensamento com certeza vai acontecer. Tem horas que eu penso assim: será que eu vou conseguir algum convidado? E aí, de repente, aparece alguém, eu lembro de alguém e eu convido essa pessoa, aceita. Então, a gente sempre se sabota, é normal isso. Mas o que a gente está falando aqui, né, Lila, é até o momento que você deixa essa sabotagem tomar conta de você. Vai aparecer? Com certeza. Agora, como você vai lidar, né, com essa sabotagem? Né, Lila? É verdade. Ah, e assim, a gente é ser humano, né? Claro. Totalmente normal a gente, né, sempre ter dúvida, né, e medos, totalmente normal. Ninguém está dizendo Sim. que tem que ter uma vida perfeita, sem problema, sem medo, sem, né? Cara, isso não existe, isso é utópico, né? Mas, na Claro. verdade, assim, não é isso que a gente está falando. A gente está falando Sim. beleza, isso vai acontecer, né? Isso vai aparecer na tua vida, você vai ter medo, você vai se ficar diante de uma situação, vai ficar em choque, não vai conseguir reagir. E aí depois você vai começar a refletir sobre isso, e isso vai te ensinar alguma coisa, né? E Sim. aí, Sim. e aí você, numa segunda oportunidade, você vai vencer, né? Sim. Você vai começar a construir uma pessoa, uma personalidade mais forte, uma pessoa mais forte, né? Já que passou por outras questões. Isso vai contribuindo, tudo na vida é Claro. aprendizado, né? É Então, isso. não importa que você teve medo e não fez né, aquela, vamos supor, né? Vai que ele ficou com muito medo, ficou travado, não fez a live naquele momento. Mas aí no dia seguinte, cara, é o dia seguinte, acordou, é outro dia. Surgiu outra Exato. oportunidade. Então, assim, vai Exato. fazer a live, né? Então, é se renovar. Por isso que a gente diz que é diário, né? A importância de Afiar. afiar e por mais que você tenha tido dúvida antes, cara, no dia seguinte você tem uma nova oportunidade. Então é a hora de fazer diferente. Senão vai ser a sua vida Sim. inteira, né? Você com medo, com medo, com medo, paralisado cara, ninguém realmente. As pessoas estão aqui para ser felizes, né? Para serem Sim, é felizes. Então, exatamente. E Lila, é muito importante a gente colocar aqui como a gente pode afiar essa fé. Porque a gente está falando, vamos afiar, vamos afiar, vamos afiar, mas como a gente pode afiar essa fé? Porque cada um tem um modo de afiar a fé. Mas fazer essa afiação é muito importante para que a gente possa se sentir mais valorizado, né? Para que a gente possa se sentir melhor. E essa afiação a gente propõe aqui, né, através da nossa prática, a questão da meditação. Quando a gente faz a meditação, que a gente coloca para a gente coloca para fora uma energia, mas querendo entrar para dentro de você, querendo se enxergar, esse exercício é aquilo que nós já conversamos em outras lives. Você cria um campo magnético em volta de você, porque você está colocando para fora palavras, som é energia, e você começa a vibrar na mesma vibração do universo. Então você cria essa afiação de você estar fiel a você. E aí você cria a fé, né, Lila? eu acho que a meditação realmente é um meio
muito eficaz, assim, e até cientificamente comprovado, né? A gente não está falando nada absurdo, né? Nada Sim, realmente cientificamente comprovado como a meditação influencia nas ondas, né, cerebrais e tudo, nas conexões nervosas e como é importante para a gente ter um momento. Eu acho que essa questão de afiar tem muito a ver com a gente ter um momento, né, para gente, um momento, né, para a gente olhar para o que aconteceu, para o que eu quero, né? Porque não adianta também eu só ficar olhando para o passado e não traçar um objetivo do que eu quero para minha vida, né? ou ficar olhando para o futuro com Ou aquela ficar ansiedade, só ansioso, né? E não conseguir, né, me mexer. Então é certo? olhar para os dois e pensar, e agora, né? O que que eu vou fazer agora para fazer diferente e tentar conquistar aquilo que eu quero no futuro, né? Sim, Então, a meditação ajuda muito esse autoconhecimento, essa autoobservação da nossa mente, dos nossos sentimentos. É sempre aquela coisa que eu gosto de falar, né? Eu falo muito para minha mãe e para minha irmã. Não sei nem se elas estão ouvindo, mas vou falar. Que é aquela coisa de tentar controlar nossa impulsividade, né? Tentar parar primeiro, antes de determinada situação, né? Tentar parar e pensar um pouco, respirar, fazer um exercício de respiração, né? Tentar respirar para poder também a sabedoria ali, né? Conseguir se manifestar, né? E aí parar um pouco, respirar e aí tomar uma decisão, ou tomar uma atitude, ou falar alguma coisa, né? Porque muitas vezes a perfeito. gente pode também, né, replicar algum modelo, enfim, que Sim, não pode ser muito bom, né? Nem para a pessoa, nem para a gente. Então, sim, eu acho que é muito importante fazer essa autoavaliação. E a meditação proporciona muito isso, né? sim. Esse autoconhecimento, essa autoavaliação, né? Eu gosto. E, enfim. Perfeito, Lila. Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, gente. A gente vai sair só um pouquinho desse assunto, que é o seguinte: o que a Lila está dizendo é muito importante, porque a gente precisa fazer essa autoavaliação, porque nem tudo que é dito, nem tudo que é falado, nem tudo que é expressado nas redes sociais serve para você. Então, a gente precisa ter essa maldade da gente se entender, se conhecer, conhecer o seu corpo, saber o que que você, quem você é, como o seu corpo se comporta, porque nem sempre aquele corpo fitness que está ali, ele serve para você. Porque não é quando você está numa loja e está vendo aquele corpo fitness na arara, você pega, compra e coloca e ele vai servir. Não é assim, né? Então, até a roupa você tem que experimentar para saber se te serve. Então, algumas coisas que você vê ali diante de uma situação nas redes sociais, você tem que aniquilar isso, tirar e perceber assim, o que que serve para mim, o que que é meu, o que que é para mim. Aí sim, a gente está tratando o indivíduo como um indivíduo, uma coisa para você. Gostaria só de ter aberto esse parênteses, porque, como você falou, Lila, a gente Uhum, precisa entender, né? Por exemplo, meditação. Nós, budistas, fazemos uma meditação que é recitar o Nam-myoho Renge-kyo, e a gente faz isso diante de um pergaminho e a gente fica recitando isso sucessivamente. Bom, você é cristão e você faz a sua meditação fazendo a sua oração. uhum, O que eu falo para você com relação a isso, se você é cristão, percebe o seguinte: se você estiver falando somente palavras, repetindo palavras, perceba o seu sentimento naquele momento. Porque é esse seu sentimento, daquele momento que você está fazendo sua oração, que é o seu campo magnético que está sendo criado. Você está sendo somente palavras, sua cabeça está longe, tudo, não está sendo criado nada. Isso, inclusive, para nós budistas, se está recitando o Nam-myoho Renge-kyo e está falando repetidamente, sucessivamente, mas sem sentido para uhum. você, não precisa nem fazer, não é melhor nem fazer. Então, o que eu quero falar são tipos de meditações que servem para cada um e que a gente tem que colocar isso em prática e entender qual é o seu. Nós budistas, a gente tem noção e a gente sabe que não é o mundo inteiro que vai se tornar budista. É muito ruim a gente lidar com pessoas que acham que a sua religião é a certa. E não é o nosso objetivo aqui, né, Lila? A gente sabe que Exato. cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua ligação. A gente está colocando aqui, o intuito dessa live é conectar você a uma filosofia
que ela é bem, as pessoas têm bastante curiosidade, e eu estou propondo aqui essa filosofia para que a gente possa se ligar de uma forma diferente da vida. Então, Uhum. esse é o convite, né, Lila? Exatamente. Porque assim, eu acho que você tem que se sentir bem, né? Você Sim, tem que se sentir confortável, bem, acolhido, né? Então, isso vai ser em qualquer filosofia, né? Se aquilo não está muito de acordo com o que você pensa ou tem como princípio, você não vai se sentir muito ligado, muito, né, conectado com aquilo. sim, Então, sim, a intenção nossa é mostrar um pouco do que a filosofia budista nos ensina, né? Na verdade, eu estou dando a minha percepção do que eu isso, estudo, do que eu vivo. Você também, né? isso, Mas, assim, na verdade, a gente está dando a chance das pessoas realmente se enxergarem, né? Enxergarem o seu potencial. Que as coisas, muita coisa depende só da gente mesmo, né? sim, Da nossa sim, ação. E aí, como sim, fazer isso, né? Se eu estou num momento ruim, é isso que a gente está tentando ajudar as pessoas nesse sentido, né? Ó, exato, existe um caminho do meio, né? sim, Então, eu achei legal o teu comentário, porque realmente aquela coisa fanatismo e tal é muito negativo, né? Porque não deixa você também livre para pensar, né? sim, Aquela coisa muito, né? Ah, é sim, assim, ponto, e tá, mas espera aí, não tô conseguindo dessa forma, e aí, né? E pensar, e sim, refletir, ver se aquilo tá de acordo com o meu sentimento, né? Enfim, sim, é muito importante ter essa conexão, né, com a sim, meditação, e sim, assim, enfim, acho que é muito pessoal, né? Então, sim, claro. de forma A med... alguma, a gente tem essa intenção de ficar Sim, pregando, né, vamos dizer assim, né? sim, não, e não é o intuito. É. Fanatismo é servidão, exatamente, Ana, exatamente. E muito obrigado por você estar aqui, Ana Bacos, porque assim, ela é uma física, ela estuda essa ciência que é a ciência da física quântica, e ela nos disse assim que som é energia, e quando a gente recita, né, o mantra e tudo, e quando a gente medita, a gente está colocando as ondas do nosso cérebro, alfa e ômega, numa frequência tão interessante para a gente criar um campo magnético para a gente se conectar com o universo. Bom, então, como que nós budistas fazemos? Budismo de Nichiren Daishonin, né? A gente faz a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, que a gente significa que a gente entende que tudo na vida é a lei de causa e efeito. Então, tudo que eu faço, eu tenho retorno disso. Então, a gente está recitando esse mantra. E o som que a gente faz, o Nam-myoho Renge Kyo, foi visto pelo Buda muito tempo atrás que ele entra na mesma frequência do universo. Então, nosso objetivo é simplesmente esse: é nos potencializar. Bom, se você tem uma prática da meditação que é respiração e você tem uma palavra, um mantra, uma coisa diferente para ser dito nesse momento, cara, faça, tá te fazendo legal, tá te conectando, faça. O melhor de tudo é você afiar a sua fé e você ter a prática da fé diária, né, Lila? Exatamente. Essa questão de ser contínuo, né, é muito importante também, né? Porque não Sim, adianta também ficar meditando, qualquer uma que seja, né, durante 15 minutos por uma semana e depois nunca mais, né? sim, pois Então é. não vai adiantar muita coisa, né? Não. Ah, eu estou Então, fazendo meditação. Aí faz meditação por 20 dias. Aí depois esquece. E aí não faz mais essa meditação. Bom, a gente tem que entender que é uma contínua, né? É uma questão muito contínua, né? Pois é, a Antônia está falando aqui pra gente. Hoje eu me irritei com uma pessoa por conta do fanatismo. Bom, Ana, a gente precisa ter essa conexão de entender o porquê que ela foi fanática perto de você, né? Porque aí entra essa prática da fé, da gente estar simplesmente entendendo ah, como eu posso agir diante dessa situação, como eu posso mostrar para essa pessoa que ela está sendo fanática e o meu pensamento é diferente, né? Porque é aquela postagem que vocês viram, né? Que eu coloquei da abelha e da mosca.
né? A abelha mostrar para a mosca que o mel é melhor do que uma carne podre, a mosca não vai entender. Cada um vai entender de acordo com o seu nível de mentalidade, com o seu nível de maturidade, né, Lila? Exatamente. Exatamente. É por isso que tem que ser aquela coisa, né? Contínua, pra você também dar a chance daquilo fazer efeito, vamos dizer assim, né? Isso. Porque essa continuidade, não adianta você entrar na igreja um dia, por exemplo, né? Dar um exemplo de uma outra religião, né? Você entrar na igreja um dia e achar que seus problemas estão todos resolvidos, né? Porque você foi abençoado ali. Não, isso não existe, né? Você Sim, tem que praticar aquela filosofia, né? Você tem que pôr em ação. Então a meditação também não é só aquela coisa de eu ficar lá meditando e tudo vai se resolver sozinho, né? Não, tem muito da ação aí combinado, né? A meditação, na sim, verdade, é para a gente fazer essa autoanálise, essa introspecção, para verificar, né, pontos que eu gostaria de transformar, de mudar, hábitos que né, não me fazem bem e eu não consigo enxergar isso muito bem. E na meditação, a tua mente se expande, né? sim, Isso daí é comprovado, né? Se sim. expande, porque você começa a Exato, prestar, é uma consciência aberta, né? Você começa a prestar atenção em coisas que, uma consciência ativa, vamos dizer, né? Que você exato. começa a prestar, de fato, atenção em determinadas questões, né? E aí Sim. você parte para ação a partir daí, né? Então, O nosso budismo, né, Lila, ele é um budismo de ação. Então, ele não é uma prática religiosa que você fica na passividade, que é uma questão que você é, fica na passividade, que ah, é, depende muito das coisas de fora. E não, a nossa prática é muito nossa. É como eu estou colocando em prática a minha própria vida em prol da minha vida, da minha família, dos meus amigos, em prol de uma comunidade melhor. Então, se eu estou vivendo agora numa comunidade que está conturbada, eu também, se eu convivo nessa comunidade, eu tenho responsabilidade em cima dela, porque senão eu não estaria vivendo. Por que que nós estamos, por exemplo, agora nesse momento, eu estou aqui no interior de Minas, vivendo no Covid-19 bem mais brando do que a Lila, que está lá no Rio de Janeiro e está vivendo o Covid-19 muito mais intenso. Então, são momentos diferentes. Eu paro para pensar nisso. Você já uhum. parou para pensar nisso? Talvez o seu bairro, né, por exemplo, tem uma cidade aqui de Manhuaçu que não tem nenhum caso. E é do lado de Belo Horizonte, que a cidade chama Itabirito. Não tem nenhum caso de Covid-19. Então, aqueles moradores dessa cidade, eles têm algo em comum que eles não vão passar, talvez, né, vou falar, não vou colocar o futuro, mas eles não estão passando pelo Covid-19. E quem mora lá, os italianos que viveram todo aquele massacre, né, que é uma coisa horrorosa lá. Então, eles tiveram que passar por isso. É uma questão É. deles. Uhum. Então, por isso que eles passaram e não nós. Será que a Sim. gente vai passar? É claro que é Ah, uma consequência, mas vocês estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Então, essa prática da fé que a gente coloca em ação, que você coloca essas ações na sua vida em prática, é esse barato que vocês deveriam estar consumindo diariamente, que é o objetivo dessa live. Então, apesar da nossa prática, apesar do nosso budismo ele ser uma religião de ação, além dele ser uma religião, porque eu coloco além porque ele é a mais, ele é uma filosofia. Então qualquer um pode ser simpatizante e ouvir essa filosofia e querer colocar em prática na sua vida, sem ser budista. Você pode uhum. ser simpatizante, ser amigo do budista, né? Vamos ser amigo do budista. Verdade. Mas, brincadeiras à parte, mas você ser simpatizante ao budismo, isso não te coloca nem pior nem melhor do que o budista. Você só está colocando em prática a filosofia. Tem muita gente que desperta o seu estado. Nós já estudamos sobre o estado de Buda, né, gente? Quando Uhum. você coloca sobre o estado de. Tem gente que não é budista e atinge o estado de Buda. Nós vimos isso com o Jonas. Então, se eu atinjo o estado de Buda não sendo budista, então você não precisa ser. Só que a questão que a gente fala sobre por que eu me tornei então, né? É porque dentro da filosofia do budismo existe a religião.
que essa prática eu coloco diariamente em prática, que eu não consegui encontrar em outros lugares que eu já estive. Então, foi a minha ligação, foi a minha conexão. Então, é por isso que a gente tem que nos perceber diante das nossas escolhas, aquilo que vai ser bom para mim, né, Lila? Com certeza. Desculpa, eu falei um pouquinho. Fala um Não, pouquinho, amiga. falou perfeito. Eu também já falei horrores aqui. Que Mas bom. eu achei perfeito, é exatamente isso, né? Eu acho que tem tanta coisa na filosofia budista que atraiu a gente, né? Que fica até difícil resumir É, em algumas poucas, né? Porque, na verdade, é. é uma E que filosofia nem é o objetivo, né, extensa. Lila? E que também não é o Que não é o objetivo. objetivo. Mas é muito extenso, né, o Sim, ensino. Então, na medida que você vai estudando e vai conhecendo, é que essa afinidade vai se dando, né? sim, Então, eu acho que perfeito. não é só com o budismo, com qualquer religião, né? Na Sim, medida que você sim, vai conhecendo, estudando e praticando, você vai conhecendo aquela sim, filosofia, né? E se sim, aquilo te faz bem e faz você se sentir realizado, enfim, forte, com coragem suficiente, né, para você enfrentar suas questões e ajudar as outras pessoas, cara, se te faz bem, é isso aí, porque se joga, né? é a nossa finalidade na vida, né? Acho que, Sim, acho que todo mundo é uma coisa em comum, né? Acho que todo ser humano quer ser feliz, né? sim, Nunca encontrei ninguém que chegasse pra mim e falasse, não, cara, quero ser super infeliz, entendeu? Não tô afim de felicidade, pô, não, nem quero. Nunca vi ninguém fazer isso, né? Então, é, é é um verdade. objetivo comum. Então, seja qual for o caminho que você encontre, né? Esse é o ponto mais importante, né? Verdade. Lila, você não vai acreditar. Já tá quase acabando. Pois Passou é. muito rápido. Não, eu tô desesperada porque eu tava com 50% de bateria, mas comeu minha bateria de um jeito que eu tô com menos de 10. Aí eu Olha tô assim, isso. eu tô com medo de acabar a Ai, bateria ai. no Bom, meio. gente, vocês têm alguma pergunta para a Lila? Vamos aproveitar esses 10 segundos, esses 10% dela de bateria. Se tiver, coloque aqui para ela já responder para vocês. E, pessoal, Lila, antes que você acabe, né? Eu amei estar com você. Também. Muito obrigado para a gente estar junto aqui. Você é Obrigada a incrível, você. uma mulher é incrível. Você tem uma vida nossa, maravilhosa, que eu amo estar do seu lado, enfim. Muito grato Também, eu pela sua também. amizade, viu? Eu também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu também adoro conversar com você, você sabe, né? Obrigado, meu Adoro. amor. Obrigada. Gente, alguém tem aqui uma pergunta para Lila? Pode colocar. Lila, antes que você saia, o que acontece? O budismo a gente precisa ter uma finalidade de ajudar as pessoas. Se a gente tiver nesse intuito de estar ajudando, a gente está conseguindo colocar essa prática em assim, né? Como é que eu falo? Essa prática em dia, né? Com certeza. É verdade. Pois, Falou e ah, disse. obrigado, querida. A Ana Carneiro falou que a gente está de parabéns, está agradecendo a gente, que os incentivos foram maravilhosos. O Cleves está perguntando, mas já? Pois é, Cleves, Pois é. infelizmente. O Instagram, gente, a gente tem que reclamar com o Instagram. Ele É, só dá 1 hora. Poxa, não dá. Gente, muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado por a gente estar aqui junto. E foi incrível o nosso encontro de hoje. Amanhã tem mais. E espero vocês aqui às 18 horas para a gente estar conversando, dialogando, tá bom? Lila, muito obrigado show. mais uma vez, viu? Gente, Imagina, qualquer obrigada a coisa. você. Obrigado, querida. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar o direct. Se vocês precisarem também, adicione a Lila. Pode mandar direct para ela também, que eu tenho certeza que ela vai querer sanar as dúvidas de vocês aí, tá Tamo bom? junto. Gente, um grande beijo para vocês. Até amanhã. E essa live vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Léo Salles com Z no final. Todas essas lives estão sendo salvas lá, tá? Um beijo para vocês. Beijão. Beijo, obrigado, querida, e até Obrigadão. amanhã, tá Até bom? amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.